Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 27/5 de 2021 e esta é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula passada, ficou como tarefa para vocês fazerem a atividade da página 16 da apostila, então podem abrir e acompanhar por lá. Então, para esta atividade, nós temos como objetivo reconhecer efeitos de sentido decorrentes da relação entre a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, ela é referente ao texto escrito e a linguagem não verbal, ela é referente às imagens, aos personagens, ao cenário, às expressões, e uma vai complementar a outra. Então, a relação, os efeitos de sentidos é uma junção da linguagem verbal e da não verbal. Então, acompanhem ali a história, né? É a tirinha do menino maluquinho. No primeiro quadrinho, nós temos o personagem e vejam só como ele está empolgado. Oba! Finalmente um espaço livre para eu brincar. Quilômetros e quilômetros para eu fazer o que quiser. Tenho que caprichar, fazer uma maluquice muito louca. Algo que ninguém nunca fez, para ficar na história. Deixa eu ver. Bem, sei lá, deu branco. Então, observem a importância de nós analisarmos tanto a linguagem verbal e a não verbal. As imagens, elas constroem sentidos. Então, vejam que o menino maluquinho, no primeiro quadrinho, no segundo, no terceiro, ele parece estar muito empolgado em fazer uma brincadeira diferente, algo que nunca ninguém havia feito antes. Mas no quarto, no quinto, né, quadrinho, ele começa a ver que ele não tem as ideias para fazer brincadeiras novas. Então, vejam como é importante nós analisar todo o contexto. No terceiro quadrinho em diante aparece o que nós chamamos de conflito. Então, ele se depara com o espaço e não sabe o que fazer com ele na verdade. Então, de tanto espaço que o menino tem para brincar, que ele não sabe o que fazer. Ele não teve a ideia de uma brincadeira, de algo diferente. Então, ele decide jogar videogame, que é uma atividade que ele faz durante o seu dia a dia, uma atividade rotineira. Então, vamos analisar as alternativas referentes aos efeitos de sentidos dessa história, desta tirinha. Então, o menino maluquinho, ele é bem conhecido, está sempre fazendo maluquices. Na tirinha, ele está feliz porque tem muito espaço para brincar. Só que, repentinamente, não se lembra de nada para fazer. Essa falta de ideia do maluquinho é representada mediante dois elementos, um verbal e outro não verbal, que são respectivamente. Então, quais que são esses elementos característicos das tirinhas que fazem com que a gente tenha os sentidos do texto? E neste caso do menino maluquinho, temos um elemento verbal e outro não verbal que vai mostrar que ele não tem ideias para fazer algo diferente. Alternativa A, o uso de algo e o olhar surpreso do menino no quinto quadrinho. Então, por que essa alternativa ela é incorreta? Porque dizer que vai fazer algo não evidencia essa incapacidade dele de pensar em fazer uma brincadeira. Então, a letra A ela é incorreta. Letra B. A expressão deu um branco e o espaço restrito no primeiro quadrinho. Até que essa expressão deu um branco, ela nos remete ao esquecimento. Porém, no primeiro quadrinho, nós não temos um espaço restrito, muito pelo contrário. Então, a letra B também está incorreta.
Letra C. O uso de reticências e olhar desconfiado do menino no quinto quadrinho. Observe, então, lá no quinto quadrinho, que, de fato, ali é o momento em que ele percebe que não tem ideia do que vai fazer. Então, quando ele fala, e nós temos as reticências, deixa eu ver, bem, Então, observem que neste quadrinho tem o uso das reticências, indicando que ele não consegue completar as frases, ou seja, de não ter essa ideia. Além disso, o seu olhar de preocupação, de perceber que realmente ele não tem as ideias, são os elementos que vão indicar essa falta de criatividade, essa falta de ideias para fazer uma brincadeira. Então, sim, a letra C é a alternativa correta, porque vejam a letra D. A expressão de um branco e o espaço em branco no último quadrinho. Observem no último quadrinho que este espaço que está em branco não tem nada a ver com essa noção de falta de ideias do personagem. Então, essa também é incorreta. E a letra E, a expressão de um branco e o espaço limitado nos 5 primeiros quadrinhos. Então, não há espaço limitado em nenhum dos quadrinhos, né? Então, essa alternativa, ela está incorreta também. Agora, lá na página 17 da apostila de vocês vão ver que nós temos uma tirinha para fazer a análise. Então, observem esta tirinha e vocês percebam que se trata de uma das mais famosas tirinhas dos personagens mais conhecidos, que são da Turma da Mônica. Porém, vejam como que está diferente essa tirinha das que nós temos atualmente, né? Então, esta tirinha, observem ali embaixo, que tem embaixo da tirinha o que nós chamamos de referência. Então, na referência, nós temos as informações deste texto, que foi escrito pelo Maurício de Souza e que tem como título, né, o Cebolinha, e que foi publicado na Folha de São Paulo, na cidade de São Paulo também, em março de 1963. Então, vejam que essa foi a primeira publicação da tirinha da Turma da Mônica em 1963. Faz muito tempo já então, né? Tanto que está totalmente diferente das que nós temos atualmente. Então, vamos ler a tirinha para que nós possamos fazer a análise. Então, como personagens, nós temos o Cebolinha e a Mônica. Vejam ali no primeiro quadrinho, então, a fala do Cebolinha. Ó, legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina, deixe um equilibrista passar. Estas são as falas do Cebolinha. Como que nós sabemos que são falas? Porque estão dentro dos balões. E a Mônica, ela fica com o ponto de interrogação. O que isso quer dizer? Ponto de interrogação indica uma dúvida, né? Um questionamento. No terceiro quadrinho, nós temos só o texto não verbal, só a imagem. O que nós podemos perceber? Que a Mônica, ela bateu no Cebolinha. Aí, no último quadrinho, agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Então, observem como que esta tirinha está diferente do que nós encontramos hoje em dia. Então, vejam que há muitas mudanças de lá de 1963 para as histórias que nós lemos hoje da Turma da Mônica. Então, de lá para cá, a Mônica, ela não bate mais nos coleguinhas. Então, essa violência da Mônica não existe mais, porque ela não é justificada em hipótese alguma. Então, pode haver essa violência nem nas histórias e nem em hipótese alguma. O Cebolinha também não fala mais as letrinhas tão erradas. A Magali não é mais tão comilona. O Cascão também mudou, ele toma mais banhos regularmente. Essas são as características que nós observamos que ocorreram ao longo do tempo.
Lá na página 19, então vocês têm as etapas da construção desta história. Acompanhe ali a situação inicial ou a apresentação, que é o momento em que há esta apresentação dos personagens, o tempo e o espaço em que se passa a história. Então, nesta situação, há o equilíbrio, a harmonia, não há nenhum problema, está tudo bem, só uma situação inicial. Então, no caso desta história, o Cebolinha está brincando de se equilibrar no meio-fio. Neste quadrinho, nós identificamos que o personagem é o Cebolinha e o espaço que vai se passar esta história é a rua. A segunda etapa, que aparece no segundo quadrinho, é o conflito. Nesta parte, então, há essa interrupção deste momento de harmonia que nós tínhamos no primeiro quadrinho e surge então um problema, um conflito. No caso ali do segundo quadrinho, então nós temos um outro personagem, que é a Mônica, que ela está de frente ao Cebolinha, impedindo-o de continuar a brincadeira. E o que o Cebolinha faz? Ele reage sendo mal educado com ela. Dessa forma, então, este segundo quadrinho, ele vai fazer uma perturbação, vai ser um problema para a situação inicial, que era da harmonia. Então, este é o momento do conflito da história. A terceira etapa da construção da história é o clímax. Observem ali no terceiro quadrinho. O clímax é o momento de maior tensão do conflito. Então vejam que de fato no terceiro quadrinho se intensifica a tensão porque a Mônica reage batendo no Cebolinha. Então aqui acontece o clímax, que é quando o problema ele se intensifica. E vejam o quarto quadrinho, que é o nosso desfecho e o final da história. Então, nessa etapa, acontece a solução dada ao problema, ao conflito, que pode ser definitiva ou não. Além disso, não precisa necessariamente que este final, que esse desfecho seja feliz, como é o caso desta história que nós estamos analisando. Vejam que não teve um final feliz, porque o Cebolinha com a Mônica poderiam ter pedido desculpas, poderiam ter dado um abraço como forma de reconciliação e não foi o que aconteceu. O Cebolinha aparece todo dolorido e termina a brincadeira e afirma entender como que as mulheres desequilibram os homens e a Mônica vai embora. Então não tivemos aqui um desfecho, um final muito feliz, certo? Lembrando que nem sempre as tirinhas vão seguir esta estrutura, esta construção. Muitas vezes o conflito e o clímax, eles já podem aparecer no início da história. Não precisa ser necessariamente nesta mesma construção que temos neste exemplo. Então, como são textos muito curtos, eles não vão seguir uma regra para esta construção. Pessoal, vou apresentar a vocês alguns elementos do gênero textual da tirinha, que é constituído por uma sequência composta de 2 a 4 quadros, nos quais se desenvolve uma sequência narrativa. Geralmente, as histórias em quadrinhos são escritas para provocar o riso do leitor. Então, a tirinha, ela faz parte das HQs e tem como característica sempre uma história bem curtinha dentro de poucos quadrinhos. E essa história, ela deve ter a linguagem tanto a verbal quanto não verbal. Então, a linguagem verbal, que é o texto escrito, e a linguagem não verbal, que são as imagens, que são os personagens, o cenário, e tudo isso deve ser bem colorido, deve ser bem apresentado, porque a linguagem não verbal, ela vai complementar a linguagem verbal. Então, uma vai complementar a outra para formar o sentido do texto, o sentido da história.
Além dos diversos tipos de balões que nós usamos nas tirinhas, os tipos de letra são usados para indicar entonação e timbre da voz dos personagens no momento da fala. Então, algumas letras elas fazem toda a diferença para indicar essa entonação na fala dos personagens. Além disso, os recursos visuais usados indicam expressões, sentimentos, movimentos e ações dos personagens, mudança de estado e ponto de vista. Então, observem ali nessa tirinha que temos vários meninos que eles estão conversando. Essas expressões são muito importantes para que a nossa tirinha tenha esse seu sentido completo. Além disso, um dos elementos que nós usamos nas tirinhas é as onomatopeias, que aparecem dentro ou fora dos balões, que contribuem para o leitor imaginar os sons que acompanham as ações. Então, como vocês podem ver ali, esse blá blá blá, ou também como nós vimos há pouco na tirinha que nós analisamos lá do Menino Maluquinho, aqueles sons ali do videogame, nós chamamos de onomatopeia, que é os barulhos que são essas expressões. Então, também são elementos das tirinhas. Além disso, um dos recursos que usamos para produzir humor, que é o principal objetivo das tirinhas, das histórias em quadrinhos, é a reversão das expectativas. Então, o autor ele começa contando a história de modo a conduzir o leitor a antecipar o final. Mas quando chega o final, acontece algo totalmente inesperado. Então, essa brincadeira, do autor, ele indicar uma expectativa e quando chega no final, ver que não é exatamente isso. Então, essa também é uma característica, um elemento da tirinha. Então, pessoal, como as tirinhas elas são textos bem curtos, é preciso que elementos visuais e verbais concentrem um grande número de informações. E as linhas cinéticas são um dos elementos que vão indicar para o leitor movimentos dos elementos e personagens das histórias. Então, como vocês viram lá na história de Dom Quixote, que tínhamos lá as linhas cinéticas ao redor do sol, também quando o galo estava cantando, que tinha as linhas cinéticas. Então, são esses elementos que vão contribuir para o sentido do texto. Além das linhas cinéticas, os sinais de pontuação ajudam muito para o sentido do texto, porque eles vão expressar emoções dos personagens. Então, por exemplo, como vocês viram ali na história, na tirinha da turma da Mônica e do Cebolinha, tinha lá um ponto de interrogação na Mônica, e eu falei que é porque a Mônica estava com dúvida. Então, o ponto de interrogação, ele expressa uma dúvida, um questionamento, uma incerteza, uma insegurança. Então, esses elementos também podem ser usados e são de grande valia para o sentido do texto. A exclamação, ela indica alegria, raiva, espanto, surpresa. E as reticências, elas, como nós vimos lá na historinha do Menino Maluquinho, as reticências, elas expressam essa falta de ideias, de incerteza também, de interrupção. Então, esses elementos contribuem muito para o sentido da história em tirinhas. Pessoal, então aqui nós temos alguns exemplos de tipos de balões usados nas HQs, que são as histórias em quadrinhos. Então, o primeiro balão de fala. Nós vimos vários exemplos dentro da nossa unidade de tirinhas e histórias em quadrinhos que tem o balão de fala. O segundo balão é o balão de pensamento, que é quando o personagem está pensando. O próximo balão, que é o balão pontilhado, é o balão de fala em voz muito baixa, que é quando o personagem está cochichando. Nós vamos usar este tipo de balão. O próximo balão,
balão exclamativo, que é o momento em que o personagem ele fica admirado com algo. Então, nós podemos usar este balão. O próximo, balão interrogativo, que tem dentro dele um ponto de interrogação, que quer dizer uma dúvida, um questionamento. O próximo balão, balão musical, que é o balão que expressa, então, a música. E o último, balão de fala em voz alta, ou quando algum personagem dá um grito, como, por exemplo, o grito de socorro. Então, este é o balão que nós usamos. São só alguns tipos, existem muitos outros, mas os que nós mais vamos encontrar são esses tipos de balões.